pessoal, professor Ricardo Kleber, módulo 4 da disciplina Segurança e Preservação de Dados. Neste quarto módulo nós vamos abordar segurança em ambientes de redes. Seguindo aí o nosso cronograma, temos então 4 tópicos ou subtópicos no módulo 4, sendo então uma videoaula para cada uma delas, começando com esta videoaula com o assunto Firewalls. Em seguida, Sistemas de Detecção de Intrusões, os IDS, e para finalizar a última videoaula, Redes Virtuais Privadas, lembrando que esse material está todo disponível, os slides, no nosso ambiente, e as videoaulas são para que possa fixar melhor. Você que gosta de ver o professor nessa pandemia aí remotamente, a gente está aqui para deixar um pouco mais didática a apresentação dos slides, beleza? Vamos lá então aos firewalls. Vamos começar contextualizando. Quando a gente fala de firewalls de rede, nós estamos falando em uma instância adicional de segurança que, quando foi sugerida, ela foi meio que um concorrente de um ativo de rede que já existia, o roteador. Tanto que o firewall de rede deve estar na mesma posição que o roteador, porque ele é um elemento de filtragem entre duas ou mais redes. E para existirem duas ou mais redes, entre elas tem que ter o roteador. Portanto, ponto de instalação do firewall no local do roteador. Mas ele substitui o roteador? O roteador pode ser firewall? Tudo depende. Afinal de contas, temos algumas situações que o firewall necessita de mais poder de processamento que o roteador precisa de mais dedicação ao serviço de roteamento do que o firewall. Por isso, cada caso é um caso. Mas firewall de rede, ele precisa estar exatamente no mesmo local que um roteador, ou então que exista o roteador e o firewall no trajeto entre duas ou mais redes. E aí, então, com os firewalls, e aí nós começamos a falar sobre o que é o firewall, vai realizar algum tipo de filtragem nos pacotes de uma rede para outra, ou entre várias redes, se esse firewall estiver intermediando mais de duas redes. É fundamental que fique claro o que é possível e o que não é possível fazer com o firewall. Acompanhe aí no slide. Com o firewall é possível monitorar e bloquear tráfegos específicos de uma rede para outra, seja de uma rede interna para uma rede externa ou de uma rede externa para uma rede interna. Monitorar e bloquear tráfegos de acordo com os parâmetros passados para a filtragem envolvendo o tráfego de redes. Então o firewall vai monitorar e eventualmente liberar ou bloquear esse tráfego. Isso é possível. O que mais? Gravar registros de acesso para equipamentos internos e externos. Se necessário, e quase sempre é, o firewall faz os registros de logs. O que ele bloqueia e o que ele libera a passagem, registra em logs, para que o administrador possa, usando uma ferramenta de gerenciamento de logs, verificar quais foram as ações que o firewall tomou e, eventualmente, ou tornar as ações mais restritivas ou mais liberais. E também com o firewall é possível limitar a exposição de equipamentos da rede interna. É um papel natural que o firewall faz na hora que ele estabelece parâmetros para que se acesse a rede interna a partir da rede externa e que para a rede interna acesse conteúdo externo, ele termina por naturalmente fazer uma diminuição, uma limitação na exposição dos equipamentos da rede interna. Mas que fique claro também o que não é possível fazer com o firewall. Afinal, ele também não é essa coisa toda, não é o salvador da pátria. Ele é um elemento de segurança dentro do ambiente de rede. Veja bem, com firewalls não é possível proteger equipamentos da rede interna de usuários internos. Voltando aqui só para você ver, olha só, eu tenho os equipamentos da rede interna aqui, por exemplo. Deixa eu botar aqui o firewall. Os equipamentos da rede interna e um equipamento aqui de dentro, tá? Por exemplo, atacando um outro aqui de dentro, ele não está passando pelo firewall. Portanto, não tem como o firewall fazer qualquer tipo de filtragem entre equipamentos da rede interna. Segunda coisa que o firewall não consegue fazer é garantir 100% de segurança no acesso entre redes. Ora, dependendo da política que se aplique ao firewall, se você não tiver uma regra bem configurada, o pacote malicioso vai passar e o dano vai ser causado mesmo o firewall estando por lá. Vamos lá então a nossa primeira analogia com relação a esse caso. Você tem lá uma boate e tem na porta aquele segurança bem grandão lá que diz quem pode entrar e quem não pode entrar. Supondo então que esse segurança é o firewall da boate, fazendo analogia com o firewall de sua rede.
Se você der permissão explícita para alguém entrar, mesmo que o firewall desconfiasse ou que não quisesse que ele passasse, como você é quem dá as regras para o firewall, o seu segurança deixaria a pessoa entrar. O firewall deixa o pacote entrar se as regras não forem bem configuradas, por exemplo. E mais, não é possível garantir com o firewall a garantia de protocolos inseguros. Ora, se você não usar criptografia, mesmo que você bloqueie e libere determinados tipos de acesso, qualquer grampo na rede, por exemplo, entre a origem e o destino, mesmo que passe pelo firewall, ele vai identificar o conteúdo de pacotes que não protejam, não usem protocolos seguros. Vamos falar agora sobre os níveis de proteção do firewall, começando naturalmente pela principal camada que o firewall substitui, o firewall de rede substitui o roteador, ele faz então a filtragem na camada de roteamento, ou seja, na camada de rede. Na camada de rede é possível fazer filtragens com o firewall a partir de liberações ou bloqueios baseados no IP de origem e no IP de destino. Então, bloqueio de acessos a partir de determinadas máquinas ou redes e bloqueio de acessos destinados a determinadas máquinas ou redes. Olha então, o endereço IP de origem está numa lista de bloqueio, nada entra na rede a partir daquele IP e, especificando os endereços IP das máquinas que podem ser acessadas, também se bloqueia tudo que não tiver liberado naquelas regras, baseado no endereço IP de origem, IP de destino ou em ambos, ok? Camada de rede, filtragem no firewall em camada de rede. Subindo na pilha, vamos para a camada de transporte. O que podemos filtrar no firewall na camada de transporte? Ora, principalmente as informações relacionadas às portas, seja no protocolo TCP, seja no protocolo UDP. Então, um firewall, quando ele analisa a camada de transporte, você pode estabelecer regras de filtragem que podem liberar ou bloquear baseado nas portas de origem e principalmente, quase sempre as regras são baseadas nisso, nas portas de destino, que geralmente estão relacionadas a serviços conhecidos. Então você libera o acesso a um determinado serviço ou bloqueia um acesso a determinado serviço a partir no firewall da liberação ou do bloqueio na porta, respectiva porta relacionada àquele serviço. Então quase todas as regras de firewall são baseadas em liberações e bloqueio nessas duas camadas, camada de rede e camada de transporte. Mas eu posso ir além? Ora, os firewalls adquiriram a característica chamada stateful, ou seja, capacidade de analisar todas as camadas da pilha TCP/IP. Com isso, é possível fazer filtragens em qualquer situação, sabendo colocar a regra especificamente. Por exemplo, os campos de um segmento TCP. Eu poderia, ao invés de indicar a porta, verificar se a conexão está estabelecida, se uma flag SYN foi enviada ou não, se uma flag reset foi enviada ou não. Sim, com firewalls é possível fazer filtragens nesse nível. O que mais? Camada de enlace. Eu posso descer e fazer filtragens baseadas no MAC address, por exemplo, ou informações, no caso de rede sem fio, de sinalização de access points, informações de SSID. Sim, camada de enlace também pode ser filtrada a partir de firewalls stateful. E a camada de aplicação, finalmente, será que eu poderia fazer filtragens lá na camada de aplicação, por exemplo, baseada em consultas HTTP maliciosas ou procurando por strings dentro de pacotes de um determinado protocolo de aplicação? Sim, pode, mas nem sempre deve. É fato que a maioria dos filtros atuais podem atuar em todas as camadas, mas dependendo da quantidade de filtragens que se faz e o nível de filtragem que se faz, você pode tornar o seu firewall um gargalo de rede. Ou seja, o pacote chega e ele é tão analisado, demora tanto tempo analisando as regras de filtragem que impacta na entrega desse pacote. Por isso, muito cuidado. É possível com firewalls atuar em todas as camadas, mas deve-se atuar com moderação quando se quer fazer uma filtragem específica, sempre atentando para a quantidade e para a complexidade das regras de filtragem. Dependendo do que o firewall faça, nós podemos classificá-los de várias formas ou com vários títulos. Vamos mostrar as principais aqui. O principal tipo de firewall de rede é o firewall de rede, o Packet Filter Firewall, né? Então é um firewall que filtra pacotes, ou seja, realiza a filtragem de pacotes padrão.
Mas até meados da década de 90, esses firewalls não eram tão inteligentes assim, eles tinham limitações, não faziam, por exemplo, as filtragens mais rebuscadas, as que falamos agora há pouco. Eles se limitavam principalmente às camadas de rede e transporte e por não terem a inteligência de analisar dentro dos pacotes, por exemplo, da camada de aplicação, eram conhecidos como firewalls stateless, ou seja, que não faziam a checagem e o controle dos estados de conexões. Não mexiam, não analisavam, por exemplo, as flags do TCP para verificar a relação entre pacotes chegados com conexões pré-existentes. Esse problema foi corrigido com os firewalls stateful. Então, os Stateful Inspection Firewalls, firewalls de inspeção stateful, mantêm o controle sobre o estado de cada conexão. Permite a liberação apenas de pacotes relacionados a conexões existentes, por exemplo, fazendo a análise da relação do pacote com conexões pré-existentes. O firewall faz então a inspeção total. E diversas aplicações de filtragem que atuam especificamente ou principalmente na camada de aplicação são chamados os firewalls de aplicação, Application Level Gateway. O que seria então um firewall de aplicação? Lógico, realizam filtragem até um nível de aplicação e por isso são chamados também ou conhecidos como intermediários ou gateways, pontes ou especificamente proxies. Então os servidores proxy são os firewalls de aplicação muito usados para diversos protocolos, principalmente o HTTP. São então firewalls, elementos de rede intermediários entre conexões em nível de aplicação. Vamos falar agora sobre políticas de filtragem em firewalls. Os firewalls de rede fazem as filtragens nos pacotes e eles tomam decisões a partir de regras pré-estabelecidas. Então eles analisam o pacote e a regra diz: pode ou não pode passar de acordo com os critérios, os parâmetros informados. Aceita, ou seja, libera o repasse, ou descarta, ou seja, bloqueia o repasse. Então essas são as duas principais ações do firewall: liberar ou bloquear. E as políticas? Bom, durante muito tempo, os firewalls tinham uma política menos restritiva, onde eram inseridas regras de bloqueio e tudo que não estivesse inserido naquelas regras era considerado um tráfego normal. Acontece que com o passar do tempo, isso foi invertendo, ficou impraticável colocar todas as regras de bloqueio possíveis. Sempre estava passando pacotes maliciosos que não estavam naquelas regras e o conjunto de regras ficou muito grande. Então veja bem, inicialmente a política padrão de firewalls era considerada do tipo: tudo que não for proibido será permitido, ou seja, libera todos os pacotes que não casarem com as regras de bloqueio. Depois, esse padrão, essa política padrão mudou. Hoje a grande maioria dos firewalls adota a política: tudo que não for permitido será proibido. O firewall bloqueia tudo por padrão, insere regras de liberação antes do bloqueio e tudo que não casar com aquelas regras de liberação vai ser bloqueado por padrão, por default. Então os firewalls de hoje descartam todos os pacotes que não casarem com as regras de liberação. Além dos firewalls de rede, tornaram-se muito comuns, inclusive nos usuários finais, usuários de máquinas Windows, por exemplo, utilizam bastante esse recurso, é o firewall pessoal ou personal firewall. Qual a principal diferença? Ora, ao invés de ser um firewall gerenciado, administrado por um administrador da rede que fica entre uma rede e outra, como um firewall de rede, ele é instalado na própria máquina do usuário e é administrado pelo próprio usuário. Ele é quem diz o que pode e o que não pode entrar ou sair da máquina e não da rede como nos firewalls de rede. Então, os firewalls pessoais são instalados nos próprios servidores, nos hosts. As regras de bloqueio e liberação podem ser baseadas em informações não convencionais, não necessariamente pacotes de rede. Cada vez mais o firewall pessoal se aproxima do antivírus. Existem soluções, inclusive, que são firewalls e antivírus juntos, já que eles procuram anomalias na máquina ou sinais esquisitos de comportamento não só relacionados ao tráfego de entrada e saída da máquina. Mas, por padrão, o firewall pessoal vai analisar o que pode e o que não pode entrar e sair da própria máquina.
Permite o uso de regras de bloqueio e liberação específicas dos serviços do próprio host. Eventualmente, você tem um servidor web, algum serviço em execução na máquina e quer restringir ou liberar o acesso a ele e não quer depender do firewall de rede, você pode instalar essas regras de liberação ou de bloqueio no próprio Personal Firewall. Mais difíceis de manter atualizados porque cada firewall pessoal tem um conjunto de regras, ao contrário do firewall de rede, que é administrado pelo gerente de segurança ou administrador de rede e insere nele regras genéricas para todas as máquinas da rede. Diversos firewalls pessoais dão muito mais trabalho de configurar, por isso que geralmente quem configura é o próprio usuário e não o responsável pela rede como um todo. E como a gente estava falando, os firewalls pessoais se aproximaram tanto dos antivírus que antivírus podem ser considerados um tipo de firewall pessoal quando a grande maioria deles tem funcionalidades de bloqueio ou liberação de acesso a determinados processos em execução na máquina pessoal. Voltando então a falar do firewall de rede, o tradicional, a estrutura clássica é um firewall de rede que tem a função de liberar ou bloquear o acesso entre duas redes, geralmente uma rede interna e uma rede externa. Porém, quando a rede começa a ficar um pouco mais complexa, é comum se ter uma zona, uma rede independente para instalar os servidores de aplicação da instituição. Por exemplo, o servidor web institucional, o servidor de e-mails institucional. O administrador quer ter um servidor que atenda ao público externo e ao público interno, ou que atenda a seu público interno quando ele está usando a internet, mas não quer deixar essas máquinas dentro do ambiente interno. Essa zona, essa rede complementar é chamada de DMZ, ou zona desmilitarizada. Então ela não é nem a rede interna, nem a rede externa. Ela seria uma terceira rede anexada ao firewall, específica para servidores com acesso externo. Usuários da rede interna, para acessarem esses serviços, passariam pelo firewall e usuários da rede externa, para acessarem esses serviços, também passariam pelo firewall. E algum usuário, eventualmente, que usasse serviços da rede a partir da internet, hospedados na DMZ, ele não estaria, ao entrar numa máquina da DMZ, dentro da rede interna, mas nessa rede que é desmilitarizada, quando na verdade, a exemplo das zonas de guerra, não é bem desmilitarizada. Ao contrário, é uma rede com a militarização muito forte, ou seja, com um rigoroso sistema de controle, já que ela é muito acessada por usuários externos, então, geralmente, com esse perfil, sofrem muito mais ataques. Um formato bastante usado também em algumas redes, principalmente de médio e de grande porte, é o Bastion Host. O Bastion Host seria um proxy adicional, ou seja, um firewall em nível de aplicação colocado entre o firewall e a rede externa para que as máquinas da rede interna não sobrecarregassem o firewall com regras de filtragem, eventuais regras de filtragem de acesso à rede externa e vice-versa, fazendo uso para isso de um Bastion Host, um firewall específico para serviços relacionados a proxies de acesso interno e externo, amparando o firewall que fica menos sobrecarregado para controlar a filtragem de pacotes entre redes e, eventualmente, também para controlar a própria DMZ. Um Bastion Host é, portanto, um servidor intermediário para acesso à rede externa, ou um concentrador de proxies. E aí no slide, então, os principais objetivos da utilização de firewalls de rede. Controlar as máquinas internas no acesso à internet, uma forma de buscar proteger a rede interna de forma centralizada, já que ele fica entre a rede interna e a rede externa. Impraticável tomar medidas de segurança efetivas em cada computador da rede interna individualmente, por exemplo, nos personal firewalls ou no controle de vírus internos. Você tem, então, essa política centralizada de gerenciamento no firewall de rede. E o firewall isola a rede interna do tráfego que circula na internet, bloqueando os pacotes maliciosos que eventualmente estejam tentando entrar na rede, mas não tem nada para fazer lá dentro. E assim, as principais características desse firewall de rede: todo o tráfego que chega ou deixa a rede deve passar obrigatoriamente pelo firewall, pela posição estratégica em que ele está. Apenas o tráfego autorizado pela política de segurança do firewall terá permissão de passar. O que não estiver explicitamente liberado, como vimos por padrão, é bloqueado, o pacote é descartado.
As regras são baseadas em informações como nós vimos na camada de rede, transporte e eventualmente aplicação, informações de origem e destino, IPs de origem e destino, portas de origem e destino relacionadas a protocolos específicos e além, quando são firewalls state, funde qualquer informação adicional da pilha TCP/IP. O próprio firewall, vê bem, deve ser, na medida do possível, protegido contra ataques. Então, muito cuidado na hora de configurar a política de acesso ao seu firewall de rede, porque se alguém invade o próprio firewall, aí não se tem mais segurança nenhuma nesse acesso da rede interna para a rede externa e vice-versa. Se os firewalls são responsáveis por tudo que entra e sai da rede, naturalmente ele permite e é fortemente recomendável que se instalem adicionalmente ferramentas de monitoramento desse tráfego. Nós vimos lá no início da aula que os firewalls fazem o registro do que está ocorrendo em logs. Por isso que é muito comum se utilizarem ferramentas de monitoramento dos logs do firewall para verificar o tráfego, gerando eventualmente alertas ao administrador sobre atitudes suspeitas ou sobre excesso de notificações de bloqueio, por exemplo, de uma determinada regra. Muita gente confunde firewall com NAT, que vamos ver agora em seguida. Muita gente confunde firewall com VPN. Não, firewall não é NAT, firewall não é VPN, mas esses conceitos ou essas soluções também necessitam estar entre as redes, num ponto específico, num ponto privilegiado. Por isso, quase sempre, quando você vai implementar regras, políticas de NAT ou soluções de VPN, a instalação é feita no próprio firewall. Se não for isso, você coloca uma outra máquina numa posição estratégica como é o firewall, entre as redes, para permitir a instalação e utilização desses serviços. A própria geração de estatísticas e realização de auditorias no uso de rede pode ser feita numa máquina em paralelo, ou se o firewall tiver processamento e armazenamento suficiente para isso, essas ferramentas podem, mas não obrigatoriamente são, instaladas no próprio firewall. E para fechar então, vamos falar desse serviço, como falamos agora há pouco, ele geralmente é instalado no firewall, mas ele não faz parte efetiva do firewall. Embora a grande maioria das soluções de firewall já implemente, já incorpore a funcionalidade ao próprio pacote de serviços de firewall. Estamos falando do NAT, Network Address Translator, ou conversão de endereços de rede. O mais comum, que muita gente usa e nem percebe que está fazendo NAT, é o mascaramento ou masquerade, também conhecido como NAT N para 1. N para 1 por quê? N de muitas máquinas para um endereço. Você aí na sua casa, por exemplo, talvez esteja usando um NAT N para 1, um mascaramento, quando usa o seu roteador de internet, que recebe um endereço IP do seu provedor para fazer uma atribuição dinâmica de endereços para sua rede interna e várias máquinas acessarem a rede externa, não é isso? Esse tem sido um cenário doméstico padrão e até pequenas empresas utilizam esse formato. Várias máquinas da rede interna passam por um firewall e esse firewall faz então o mascaramento, o NAT N para 1, usando um único endereço. Com isso, além de proteger as máquinas da rede interna que não podem ser acessadas diretamente, já que saem com o endereço IP único, você aproveita um único endereço IP válido na internet para possibilitar o acesso à internet por parte de várias máquinas numa rede interna, usando endereços privados naturalmente. Mas como é que funciona internamente o NAT N para 1? Pois bem, o firewall, quando recebe a solicitação de mascaramento de uma máquina da rede interna, ele então faz uma troca provisória do IP de origem e mantém uma tabela de alocação desses endereços. Então, dentro do firewall, você tem uma tabela de conversão NAT, a máquina interna quer acessar a máquina externa, os endereços ou as informações externas, IP e porta externas, são mantidos, mas o IP e porta internos são trocados pelo IP externo do firewall, ou seja, pelo IP público que o firewall tem, e uma porta disponível nesse firewall
que não é a porta de origem usada pela máquina para tentativa de acesso externo, e então o pacote sai para o destino com o IP do firewall e uma porta do firewall. Ao chegar no destino, o retorno desse pacote é destinado então para o firewall, a porta que foi associada a essa requisição. Há então uma troca, onde o firewall remove o seu endereço IP externo e a porta externa utilizada para a conexão externa e devolve então, baseado nessa tabela de conversão NAT, atribui o destino como sendo o IP da máquina interna com a porta da máquina interna. E essa máquina recebe normalmente um pacote de retorno da rede externa, mesmo sem ter acessado a rede externa diretamente, mesmo sem ter o endereço IP público para navegar na internet. Esse é o funcionamento do NAT N para 1, masquerade, mascaramento. Um outro tipo de NAT não tão usado, porque não é todo mundo que tem vários endereços públicos para utilizar, quase sempre o seu provedor de rede, o seu provedor de internet lhe oferece um único endereço IP para utilizar, mas empresas de médio e grande portes e eventualmente empresas que trabalham com redes de computadores e precisam ter vários endereços IP públicos, elas podem fazer uso do NAT 1 para 1. O NAT 1 para 1, ao contrário do NAT N para 1, ela mapeia um endereço IP privado para um endereço IP público. Dessa forma, você pode ter máquinas que na rede interna atuam com o endereço privado, mas ao saírem para a internet, recebem um IP exclusivo público para fazer o NAT. Quem faz então esse gerenciamento? Um firewall com funcionalidade de NAT. Perceba bem, se você tiver 10 máquinas na rede interna com IPs privados e essas 10 máquinas tiverem a possibilidade de receber pelo firewall um IP público para cada uma delas, isso é chamado de NAT 1 para 1. Ele mapeia o endereço IP privado para o endereço IP público e isso fica transparente para as duas partes no acesso da rede interna para a rede externa. Isso significa, por exemplo, que ao contrário do NAT N para 1, máquinas da rede externa podem acessar diretamente máquinas da rede externa, endereçando os pacotes para o seu IP externo. Então, o processo de NAT 1 para 1 é feito no firewall e esse pacote é entregue no IP interno dessa máquina. E por último, vamos falar de um NAT que tem se popularizado no uso de redes domésticas também. Por exemplo, para visualização de câmeras de CFTV, para acesso a máquinas que ficam ligadas na casa do usuário, para servidores de jogos eventualmente instalados dentro das redes domésticas. Mas quando nesses casos não existem vários IPs públicos para, por exemplo, fazer um NAT 1 para máquinas dentro de sua rede. Como é que se faz então o NAT de porta ou o Port Translator? Veja, eu estou fora da rede e preciso acessar uma máquina dentro da minha rede, mas minha rede só tem um IP público fazendo NAT N para 1. Eu vou no meu roteador e configuro o NAT de porta para destinar uma porta de acesso externo exclusivamente para acessar um serviço interno. Aí então, esse firewall não vai mais usar essa porta no conjunto de portas disponíveis para o NAT N para 1. Ele fica com ela dedicada exclusivamente para mapear uma porta de uma máquina da rede interna. Me dá um exemplo, Ricardo. Ok, vamos lá. Eu tenho um computador na minha rede interna, coloco nele um servidor web. Esse servidor web escuta, ou seja, responde requisições na porta 80, mas ele está com IP privado dentro de minha rede. O que eu posso fazer então? Eu vou lá no meu firewall, no meu roteadorzinho, e faço um NAT de porta, dizendo, por exemplo, a partir de agora, a porta 5000 do meu IP externo vai estar mapeada para a porta 80 do meu servidor web interno. A partir de então, todas as máquinas internas continuam fazendo NAT N para 1. Mas quando alguém da rede externa quiser acessar o meu servidorzinho web na rede interna, ela vai apontar para o endereço IP externo, que é o IP público do meu roteador, na porta 5000 que eu destinei para fazer o NAT de porta. E ele vai acessar, na verdade, a porta 80 do meu servidor interno. Esse é um exemplo do NAT de porta, cada vez mais comum até em redes domésticas. E assim, então, a gente termina essa primeira videoaula do tópico 4, segurança em ambientes de rede. Vimos aqui os firewalls.
Se não entendeu, volta, dá uma olhadinha no conteúdo de novo. Esse assunto é muito importante, o Firewall é um dos principais elementos de segurança da informação. E em seguida segue então para a videoaula número 2, IDS, Sistemas de Detecção de Intrusões.